Boa noite. Boa noite. O Jornal Band Minas começa com a história de uma família que foi desfeita pela imprudência ou por conta da imprudência. Os pais e 3 crianças voltavam de um culto quando foram vítimas de um motorista alcoolizado na BR-381 em Betim. O resultado desse absurdo, as mortes da mãe e de 2 filhos de 12 e 6 anos. As bobinas ficaram espalhadas pela pista. Esta só parou porque bateu neste poste. A outra atingiu este caminhão que ficou com a cabine toda esmagada. Com o impacto, o veículo foi tombado. A família que estava no caminhão voltava de um culto evangélico. 5 pessoas, 3 crianças e os pais. O mais velho, de 12 anos, e a menina, de 6, morreram no local. O outro filho do casal, de 8 anos, teve apenas alguns ferimentos e ficou em estado de choque. O acidente foi aqui na BR-381, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, sentido São Paulo. A carreta transportava aproximadamente 30 toneladas de bobinas de aço. O motorista perdeu o controle e atingiu um caminhão que saía aqui desse posto de combustíveis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava embriagado e em alta velocidade. Foi feito o teste no etilômetro no motorista, né? Foi constatado um quanto de 1,10, né? Praticamente 4 vezes o limite que determina o crime, né? Que é de 0,30. E também o excesso de velocidade. Estão matando mesmo família inocentes. Eles não estão respeitando ninguém. Eles acham que está com um carro de alto porte grande, eles podem fazer o que querem. O motorista da carreta é Antônio Pedro Vanderline Pacheco, de 43 anos. Ele recebeu atendimento nessa unidade de saúde. Antônio, o que aconteceu e na saída lá, evitou falar com a nossa equipe. Você gostaria de falar? O senhor tem consciência que o senhor matou 2 crianças? O pai das crianças continua internado em estado estável. O outro filho, de 10 anos, saiu ileso do acidente. O motorista Antônio Vanderline Pacheco foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Hoje o delegado do caso falou sobre as investigações. Na condução da carreta, na condução do veículo atropelador, ele fez uso de bebida alcoólica. Resultado, ele acabou assumindo o risco de produzir o resultado morte, o resultado fatal de 2 crianças, e acabei por ratificar a prisão do motorista atropelador, causador do acidente, por homicídio doloso, previsto no Código Penal, cuja pena é maior, sem fiança, com encaminhamento ao estabelecimento prisional. Está preso lá no Ceresp. Não é por falta de leis rigorosas que motoristas embriagados não sofrem punições. O nosso Código de Trânsito se torna cada dia mais duro. Ao mesmo tempo, a responsabilidade dos motoristas caminha no sentido contrário. Então, o que fazer? Talvez, se a justiça fosse implacável com algum desses irresponsáveis, os outros pensariam um pouco mais. Não se educa só pela repressão, mas não existe educação sem exemplo. 2 jovens de 20 anos morreram em um acidente em Patos de Minas. Um dos veículos, que teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade, bateu no outro carro. Ele só foi parar a 50 metros da entrada de uma loja. As 2 mulheres que estavam no primeiro veículo não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. 6 pessoas ficaram feridas. O quadro delas é estável. O motorista, que dirigia em alta velocidade, foi atendido e depois levado à delegacia. 14 crianças entre 4 e 5 anos ficaram feridas numa batida no final de semana aqui na capital. O ônibus não tinha cinto de segurança. A frente do ônibus ficou completamente destruída. Os pais dos alunos da creche Sementes do Amanhã, em Belo Horizonte, estavam revoltados com o estado do veículo. O ônibus não tem estrutura nenhuma para estar fazendo esse evento com crianças, porque devido não tem cinto, não tem segurança nenhuma, comodidade nenhuma para criança, entendeu? Não tem cinto, bancos que a gente estava olhando amarrado com arame. O ônibus era utilizado no transporte dos alunos da creche para uma festa de Natal. O motorista perdeu o controle do veículo e atingiu o muro. 14 crianças ficaram feridas. Da grande maioria foram lesões leves, né? Boca, face e algumas escoriações. Né? Tivemos também alguns traumatismos cranianos leves. As crianças não estavam de cinto.
A polícia esteve no local e confirmou que a documentação do ônibus está em dia, mas ainda vai investigar se houve negligência. O motorista, que não quis ser identificado, explica que tentou desviar de outro carro. Quando eu assustei com outro carro, para mim não bater no outro carro, eu joguei para cá. Eu já tinha perdido o controle do carro, eu consegui jogar, foi aqui. Sobre a contratação do ônibus sem cinto para levar as crianças, a escola não quis se pronunciar. O atacante do Cruzeiro, Anselmo Ramon, será intimado a depor nesta semana sobre o acidente em que atropelou e matou um ciclista em uma rodovia na região metropolitana de Salvador. O atacante, que está em férias, seguia de Belo Horizonte para sua terra natal, Dias d'Ávila. Nesse sábado, quando ocorreu o acidente em um trecho conhecido como via de ligação, no limite de Camaçari. Segundo a Polícia Militar, o carro saiu da pista e seguiu por cerca de 20 metros por uma mata às margens da rodovia. O veículo atingiu 2 ciclistas que estavam parados. Um homem morreu na hora e o outro foi socorrido para o hospital. O atacante também ficou ferido e foi encaminhado com escoriações para um hospital em Candeias. Há suspeitas de que o jogador tenha dormido ao volante por causa das características da saída de pista. Não foi possível submetê-lo ao teste do bafômetro devido aos ferimentos. Divulgado o resultado do exame feito pelo IML de Belo Horizonte no corpo do universitário Daniel Macário Júnior, que morreu em Ouro Preto. O exame comprovou que o estudante de artes cênicas de 27 anos tinha 70,1 decigramas de álcool por litro de sangue. O índice é quase 12 vezes maior do que pode ser considerado estado de embriaguez. O corpo de Daniel foi encontrado por um colega na República no dia 27 de outubro. Ele tinha abusado do consumo de bebidas alcoólicas numa festa promovida no local. No dia 30 de novembro, um outro estudante da UFOP, Pedro Vieira, foi encontrado morto numa outra república. Ele participou de uma festa na noite anterior e teria bebido. As famílias que têm pessoas desaparecidas ganharam hoje mais um instrumento na busca de ajuda. É que foi ampliado para todo o estado o projeto Alerta Minas. Minas é o terceiro estado do país com o maior número de pessoas traficadas. O objetivo é que a busca imediata seja para todos os perfis vulneráveis: crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiências mentais. Um dos focos de atuação do Alerta Minas é o combate ao tráfico de pessoas durante os 3 grandes eventos que o Brasil vai receber: Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Por isso, a expectativa é que a rede seja concluída até o dia 1º de março do ano que vem. Segundo o Ministério da Justiça, Minas Gerais é o terceiro estado com maior número de pessoas traficadas para outros países para exploração sexual e trabalho escravo. Nós já estamos traçando ações estratégicas nesse sentido e também em razão desses grandes eventos e também para expandir a rede como uma melhoria de qualidade de serviço. A seguir, são ouvidas em BH testemunhas de acusação e defesa sobre a morte de Sérgio Salles, primo do goleiro Bruno. E a polícia está de olho em motoristas que tenham documentos atrasados. Vamos ver imagens de Belo Horizonte. Até há pouco, uma chuva muito forte atingiu as regiões Nordeste, Leste, Centro e Sul. Pessoas ilhadas na Avenida Antônio Carlos, próximo ao FMG, inundação de residências no bairro Heliópolis e a estação São Gabriel do metrô com pontos de inundação. Nós voltamos já já. Agora falta 1 minuto para as 7 horas. Jornal